Dando sequência à nossa programação, teremos agora a conferência intitulada Contrato de Trabalho e Direitos Fundamentais. Para compor a nossa mesa de honra, convidamos o palestrante, Dr. José João Abrantes, e Sua Excelência, o desembargador do TRT da 15ª Região, que vai coordenar as atividades, Dr. Fernando da Silva Borges. Bem, bom dia a todos. Quero inicialmente agradecer à comissão da organizadora do nosso congresso pelo honroso convite para presidir esta conferência do professor José João Abrantes, que é sempre uma honra recebermos juristas desta qualidade de além-mar, não é, professor? Está até se tornando uma tradição do nosso congresso. O ano passado já tivemos o professor Canutilho e temos mais uma vez a honra de recebê-lo, dando as boas-vindas. Gostaria de parabenizar a comissão organizadora, na pessoa do desembargador Jordani, pela feliz escolha dos temas e dos palestrantes e painelistas de altíssimo nível que, mais uma vez, o tribunal organiza. Parabenizar o nosso presidente Lorival, também pela coragem, pela firmeza e de manter um congresso com essa dimensão de complexidade de organização e de demandas numa crise tão grave pela qual passamos e que atingiu tão diretamente o Poder Judiciário e a Justiça do Trabalho, particularmente. Então, temos hoje a honra de receber o professor Dr. José João Abrantes. O professor José Abrantes é catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, onde também é pró-reitor. É doutor em Direito pela Universidade de Bremen, na Alemanha, e agregado em Direito Privado pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, onde é professor desde o ano 2000. Foi consultor jurídico da Caixa Geral de Depósitos entre 85 e 2009, e parece que deve ser equivalente à nossa Caixa Econômica Federal. É membro fundador da Rede Europeia de Direito do Trabalho, que é uma rede de juristas do trabalho que congrega mais de 30 países europeus, incluindo todos os países da União Europeia. O professor é o representante único, o representante português nessa rede e também é membro fundador. O professor é vice-presidente da Associação Portuguesa de Direito do Trabalho. Portanto, é um grande especialista na área e a sua conferência tem como tema Contrato de Trabalho e Direitos Fundamentais. Contrato de Trabalho e Direitos Fundamentais é o nome de uma das obras do professor, que foi lançada em 2005, e, pelo que consta, está esgotada, professor. Não teremos o prazer de receber um exemplar. Portanto, professor, seja muito bem-vindo ao nosso congresso, e já combinei com o professor que ele se comprometeu a falar devagar para que possamos compreender muito bem a sua palestra. Tem a palavra. E muito boa palestra. Então, boas tardes, bons dias, ainda bons dias a todos, saúdo todos os presentes e, desde logo, todas as autoridades judiciárias, políticas e académicas aqui presentes, em especial o Tribunal Regional do Trabalho
e a comissão organizadora deste congresso, na pessoa dos seus presidentes, o Sr. Desembargador Lorival e o Sr. Desembargador Giordani, e aproveito para agradecer, muito honrado e com muito gosto, o amável convite para participar neste prestigiado congresso, um dos mais prestigiados que se realiza em terras do Brasil e, sendo assim, uma oportunidade para voltar a este país irmão. Saúdo todos os presentes, como já disse, estou muito honrado, tenho muito gosto em estar aqui e tive a particularidade de, tendo assistido à cerimónia de abertura e depois também à excelente palestra do Ministro Lélio Bentes Correia, a quem igualmente saúdo de uma forma muito efusiva pela sua excelente conferência, evocar aqui alguns momentos até de anteriores presenças em terras brasileiras e também nestes congressos, designadamente quando, por exemplo, o senhor presidente do TRT, o desembargador Lorival, evocou aqui aquela história, aquela frase dita pelo Mahatma Gandhi ou Nehru sobre a questão, ou sobre a necessidade, depois relacionada até com o que havia dito o professor Giordani sobre a necessidade de pensarmos não apenas com a cabeça, mas com o afeto, com o coração. Evoquei aqui as Jornadas Luso-Hispano-Brasileiras de Direito do Trabalho. A primeira vez que estive no Brasil foi precisamente no âmbito dessas Jornadas Luso-Hispano-Brasileiras, em 1995, e ocorreu precisamente uma história contada pelo saudoso professor Russomano, um dos grandes académicos e um dos grandes professores brasileiros, em que ele contava precisamente, já não me ocorre neste momento se foi em Coimbra, se foi em Santiago de Compostela ou até em Lisboa que eu ouvi esta história, mas o professor Russomano dizia que um dia se reuniram os 3 homens mais sábios do universo para descobrir a chave da felicidade, aquilo que no fundo todos buscamos enquanto parte desse direito à felicidade apregoado na Constituição dos Estados Unidos e nas declarações de direitos, e aquilo que todos procuramos, que se reuniram então esses 3 maiores sábios do universo, e um deles dizia que a chave da felicidade estaria no mais alto dos céus, e o segundo dizia que estaria no fundo dos oceanos, e o terceiro, que no fundo era o mais sábio de todos, dizia que, ao fim e ao cabo, os homens, com as tecnologias, já tinham ido ao mais alto dos céus, já tinham ido também ao mais fundo dos oceanos, mas não encontravam essa chave da felicidade, porque no fundo estava ali tão perto, estava dentro de nós, ou seja, estava no coração. E ocorreu-me esta história precisamente por estar relacionado não só com o direito do trabalho e com aquilo que ele representa e que tão bem retratado foi nestas intervenções iniciais e sobretudo na excelente palestra do Ministro Lélio Bentes Correia, que falou precisamente disso mesmo, e da luta que tem sido a luta do direito do trabalho, tantas vezes entrecortada com reveses, com dificuldades, mas a que se tem que continuar, e, portanto, também por estar aqui no Brasil. No fundo, nós, os que nos dedicamos a este ramo do direito, esta luta pelo direito do trabalho, pela autonomia deste ramo do direito, com todos esses escolhos, com todas essas dificuldades, é no fundo a luta pela pessoa humana, porque é isso que está em causa no direito do trabalho, é isso que está em causa num contrato em que o objeto da prestação do trabalhador é a sua própria pessoa. E por isso é que o direito do trabalho, sendo direito privado, é de longe o ramo do direito privado ou o sub-ramo do direito privado mais fortemente premiado pelos valores constitucionais, pelos valores dos direitos fundamentais, precisamente porque aquilo que está no cerne do direito do trabalho é o primeiro e o mais imprescritível dos valores, que é precisamente a dignidade da pessoa humana. O primeiro e o mais imprescritível dos valores, como dizia Orlando Carvalho, de toda e qualquer sociedade política e de
qualquer ordem jurídica, enquanto traduzindo uma sociedade e um Estado de direito democrático. Porque essa luta, que foi aqui tão bem ilustrada, e por isso, para além de saudar mais uma vez a excelente conferência do Ministro, é difícil fazer uma conferência e logo a seguir ao Ministro face à excelência dessa conferência, mas, portanto, é uma luta que se trava em todos os planos e, designadamente, conforme já aqui foi referido, no próprio plano jurídico. Logo quando foi apresentado aquele primeiro exemplo das reações contra a primeira lei de 1802 na Inglaterra, e depois por aí fora, toda essa história do direito do trabalho é uma história feita de sangue, suor e lágrimas, porque a liberdade contratual, tantas vezes apregoada pela ordem jurídica liberal e por todos os seus sucedâneos e pelo seu ideário, não passa de uma ficção para aqueles que não têm poder económico e social. E foi aqui muito bem demonstrado, designadamente, a contraposição entre os direitos civis e políticos, por um lado, e os direitos económicos, sociais e culturais. O Sr. Ministro demonstrou isso muito bem, no fundo, pondo em causa aquilo que é uma coisa que deve ser assegurada e garantida, porque é absolutamente inestimável e deve ser preservada, que é a indivisibilidade da pessoa humana e, portanto, a indivisibilidade dos seus direitos fundamentais enquanto consagradores da dignidade da pessoa humana. E, de facto, não pode haver liberdade real sem condições materiais para essa liberdade, por isso não se justifica essa contraposição, que foi, aliás, patente, conforme foi referido, nos dois pactos da década de 60, um para os direitos civis e políticos, outros para os direitos económicos, sociais e culturais, mas isso também se passou até com as normas constitucionais. Lembro que na Alemanha do pós-guerra se inventou a tese das normas constitucionais e inconstitucionais, porque dentro das normas constitucionais havia normas de primeiro grau e normas de segundo grau, no fundo tudo tentando pôr em causa que há uma certa coerência, há uma indivisibilidade daquilo que são os valores essenciais e, designadamente, a dignidade da pessoa humana. Porque não pode haver liberdade sem condições materiais para essa liberdade. Quando nós falamos de liberdade contratual sem limites e quando defendemos o alargamento dessa liberdade contratual sem limites perante condições materiais de vida que são muito diferentes para os contratantes, isso não pode significar mais do que não seja um acréscimo de poder da parte que já é económica e socialmente mais forte à partida. Porque ainda hoje se verifica que não é igual a liberdade para o rico e para o pobre, para o forte e para o fraco. Ou, como dizia Lacordaire, entre o rico e o pobre, entre o forte e o fraco, é a liberdade que oprime e a lei que liberta. E é essa a história do direito do trabalho, como sabemos. E por isso, essa luta e a necessidade de essa luta também no plano jurídico e que tem sido uma luta, repito, feita de sangue, suor e lágrimas, mas uma luta que vale a pena levar a cabo. E aqui ocorre-me sempre aquela questão do ideal, a questão da justiça. Muitas vezes o próprio direito, a ordem jurídica, o Estado, a sociedade no seu conjunto, não alcançam na plenitude esse ideal, mas há que continuar a lutar, mesmo por vezes, ao levarmos a pedra até lá acima, ela rola para baixo, como no mito de Sísifo, mas todos nós, o ser humano por natureza, deve ser esse Sísifo que vem cá buscar a pedra abaixo e volta a levá-la até lá acima. E feita esta breve introdução e esta saudação a todos vós e este gosto de estar aqui, vou então referir-me concretamente às relações entre contrato de trabalho e direitos fundamentais, que são relações muito marcadas precisamente pela circunstância que acabei de referir, que o direito do trabalho, que a regulamentação do contrato de trabalho e toda a realidade que lhe está subjacente e que lhe está envolvente, acaba por ser muito forte, precisamente porque aquilo que está em causa neste ramo do direito é a dignidade da pessoa humana,
como tal também o primeiro valor de qualquer Estado de Direito democrático e de qualquer Constituição. Daí que, de facto, como dizia há pouco, não haja outro ramo do direito tão fortemente constitucionalizado, tão fortemente influenciado pelos preceitos constitucionais, designadamente em matéria dos direitos, liberdades e garantias, dos direitos fundamentais, do que o direito do trabalho. Eu fiz um PowerPoint muito simples, eu ainda sou da geração pré-PowerPoint e, portanto, nem tenho títulos, limitei-me a pôr algumas indicações para poderem ir acompanhando aquilo que vou dizendo. Espero que possa ser útil, mas vou então tentar expor e, seguindo a sugestão do Sr. Desembargador, a quem também saúde e agradeço as palavras amáveis que disse, do Sr. Desembargador Fernando Borges, a tentar falar o mais devagar possível, embora por vezes isso para mim seja difícil, porque às vezes começo a falar depressa demais, mas vou tentar, portanto, manter esse ritmo para que todos percebam. Referirmos a relação entre contrato de trabalho e direitos fundamentais é, no fundo, falarmos a evolução de mundos separados para a reconstrução constitucional do contrato de trabalho. Ou seja, quando nós falamos de contrato e quando falamos de direito privado e, por outro lado, falamos de direitos fundamentais, nós estamos a falar, primeiro, de uma concepção liberal dos direitos fundamentais que via esses dois mundos como mundos separados, até a evolução para o Estado Social de Direito, em que, de facto, esses mundos deixam de ser separados e leva-se a uma reconstrução constitucional do próprio contrato e, designadamente, do contrato de trabalho. Se nós recuarmos ao liberalismo, à ordem jurídica liberal e à concepção liberal dos direitos fundamentais, o que é que nós vemos? Vemos que os direitos fundamentais são uma questão fundamentalmente de direito público, são uma questão das relações entre a liberdade individual e o poder do Estado, o poder do público. Os direitos fundamentais nada dizem ao direito privado. A bipartição entre direito público e direito privado, que é uma bipartição claramente de matriz liberal e que é feita em termos claros no liberalismo, tem que ver precisamente com isso mesmo. Se nós formos àquela que é a Magna Carta do liberalismo, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, da Assembleia Nacional Francesa, de 1789, portanto, do primeiro ano da Revolução Francesa, de 26 de agosto de 1789, o que é que nós vemos no artigo 1º? No artigo 1º dessa declaração, dessa Magna Carta do liberalismo, diz-nos que todos os seres humanos nascem e são livres e iguais em direitos. E isto é o grande postulado, o grande axioma da ordem jurídica liberal. É a afirmação jurídico-formal no artigo 1º dessa declaração, dessa importante declaração dos direitos do homem e do cidadão, da liberdade e da consequente igualdade de todos os seres humanos, independentemente das condições materiais. Portanto, é esse aí o problema do liberalismo, quando, ao proclamar a igualdade jurídico-formal de todos os seres humanos, se contenta com isso e prescinde, portanto, de outros aspectos e, designadamente, das condições materiais da existência de cada um. Esses direitos, que são direitos anteriores e superiores à sociedade política e ao Estado, ao próprio direito, como sabem, a ordem jurídica liberal assenta numa concepção justnaturalista, portanto, esses direitos individuais naturais, porque existem em todos os tempos e em todos os lugares, em todos os seres humanos, determinam automaticamente a igualdade de todos os seres humanos. Aliás, portanto, de acordo com o artigo 4º dessa declaração, esses direitos individuais naturais apenas têm por limites os iguais direitos de todos os outros seres humanos. Daí que, naturalmente, se a sociedade civil, chamemos-lhe assim, é uma teia de relações entre iguais, o único poder que pode ameaçar a liberdade individual, que pode ameaçar os direitos individuais naturais de cada um, é precisamente o poder do Estado. E por isso, na concepção liberal, de facto, o único poder que é temido pela liberdade individual é o poder do Estado, é o poder público, e daí que os direitos fundamentais sejam direitos de defesa contra o poder do Estado, inimigo natural da liberdade individual. E por isso, e cá está a coerência dessa Magna Carta do liberalismo, o artigo 16 dessa declaração diz que se entende por Constituição de qualquer Estado
o tratar de duas matérias, apenas duas matérias. As Constituições liberais tratam apenas de duas matérias. A garantia dos direitos individuais naturais, portanto, da liberdade individual, e a separação de poderes, também de acordo com a ótica de Montesquieu. Portanto, a separação de poderes também ela própria como forma de limitar os próprios poderes do Estado dentro do próprio poder do Estado no seu conjunto, com a tripartição, como sabem, em poder legislativo, executivo e judicial, e, portanto, a partir daí, como forma de garantir a liberdade individual. Portanto, no liberalismo só temos duas matérias constitucionais, só temos duas matérias nos textos constitucionais. Os direitos individuais naturais, de acordo com a ótica justnaturalista, existentes em todos os seres humanos, em todos os tempos e em todos os lugares, e depois a garantia dessa liberdade individual contra o poder do Estado, apenas contra o poder do Estado, e designadamente até através da consagração da organização do poder político, da separação de poderes, conforme refere esse artigo 16. Não vou perder muito tempo, porque tem a ver com a história do direito do trabalho e com a evolução do constitucionalismo liberal para o constitucionalismo social, mas nós conhecemos essa história. Vou referir que, portanto, o liberalismo fraqueja porque tinha, na sua própria concepção, os gérmenes desse fracasso. Porque, como é evidente, ao contentar-se com uma liberdade e com uma igualdade meramente jurídico-formais, sem qualquer correspondência nas condições materiais em que os seres humanos viviam, é evidente que tinha que vir a falhar. E a prova desse falhanço é, desde logo, a insuficiência do direito civil, do direito geral ou comum dos contratos para regular as relações de trabalho, e daí o surgir deste ramo do direito. O direito do trabalho surge, precisamente como todos sabemos, contra a insensibilidade social do direito civil, é von Guercke quem o diz, contra a insensibilidade social do direito civil, e é também uma marca que acompanha essa evolução do constitucionalismo liberal para o constitucionalismo social. Se nós formos à Constituição mexicana de 1917, à Constituição de Querétaro, ou à Constituição alemã republicana de Weimar de 1919, as primeiras constituições do Estado Social de Direito, nós aí já não vemos apenas essas matérias constitucionais, direitos fundamentais e organização política, vemos outras matérias constitucionais, há um alargamento das matérias constitucionais, há um alargamento do conteúdo dos textos constitucionais que traduz as novas funções do Estado e que, no fundo, são aquelas novas funções que visam criar as condições materiais de igualdade, essas sim definitivamente relevantes para que a liberdade e a igualdade sejam verdadeiramente reais e não apenas uma ficção para o tal mais fraco em comparação com o mais forte ou para o pobre em comparação com o rico, daquele brocardo que referi de Lacordaire, que dizia, e que tem a ver com a origem deste ramo do direito, de que nesses casos, perante essa desigualdade, de facto, é a lei que liberta e é a liberdade fictícia que oprime. Não vou perder, portanto, muito tempo com isso, a evolução é conhecida e, portanto, obviamente que se reconhece hoje pacificamente que os direitos fundamentais valem para toda a ordem jurídica, para o conjunto da ordem jurídica, valem não só para as relações de direito público, como também para as relações de direito privado, e nas relações de direito privado, fundamentalmente e com maior acutilância, com maior relevância, para as relações de poder-sujeição, como são precisamente as relações, ou como são sobretudo as relações derivadas do contrato de trabalho. Porque no contrato de trabalho as partes não têm um poder igual, não têm um poder económico e social igual logo à partida, portanto há condições pré-contratuais que são diferentes para cada um dos contraentes, e depois a própria execução do contrato é acompanhada por mecanismos, designadamente com o poder de direção e a correlativa subordinação jurídica do trabalhador, que ainda mais agravam essa situação. E daí a necessidade que nessas relações de poder-sujeição há de reconhecer a eficácia dos direitos fundamentais, e enfim, isto é uma problemática já muito estudada, até aos anos 60, 70 do século passado, praticamente esta problemática da eficácia horizontal por contraposição à eficácia vertical nas relações com o Estado era discutida apenas no espaço jurídico germânico,
na Alemanha e, enfim, algo também na Áustria e na Suíça, mas, de facto, hoje é uma problemática que é unanimemente reconhecida e aceita a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, portanto, nas relações de direito privado, com particular equidade, com particular importância para as relações de poder-sujeição, e não é por acaso que, a nível dos tribunais, por exemplo, nos mais diversos países, e estou a falar fundamentalmente dos países europeus, estas questões foram discutidas fundamentalmente a partir de casos do foro laboral, Foi assim que a problemática da então chamada Drittwirkung, e depois mais tarde os alemães deixaram de falar daquela expressão originária Drittwirkung, que é eficácia em relação a terceiros, porque de facto, se nós estamos a dizer que os privados são terceiros em relação aos direitos fundamentais e ainda estamos a aceitar a concepção liberal, não são terceiros. Os direitos fundamentais também valem para relações de direito privado e foi daí que se substituiu essa expressão que ficou conhecida na história, enfim, do direito constitucional moderno, da Drittwirkung por horizontal Wirkung, portanto, eficácia horizontal, portanto, eficácia dos direitos fundamentais não só nas relações com o Estado e com os poderes públicos, mas também com as entidades privadas e, sobretudo, com as entidades privadas poderosas. Fale-se, por exemplo, nas relações de trabalho, na relação do trabalhador em relação ao empregador, mas pode-se aqui lembrar todo o tipo de poderes privados e até o poder dos grupos. Havia um constitucionalista português que dizia, completando a discussão sobre toda esta temática, uma coisa que me parece bastante importante nós termos presente, que hoje, ultrapassados os mitos e as próprias mistificações da ordem jurídica liberal, a que alguns, pelos vistos, querem voltar, de facto, há que reconhecer o perigo para as liberdades individuais dos poderes privados e que podem ser muito mais perigosos até que os próprios poderes públicos, precisamente porque, atuando muitas vezes a coberto do anonimato, o que não acontece em princípio com os poderes públicos, mas, portanto, a discussão dessa temática ocorreu não só na Alemanha, portanto, o primeiro artigo sobre esta temática foi escrito ainda em 1949, portanto, no próprio ano da Constituição Alemã, da Lei Fundamental de Bonn de 1949, por Nipperdey, curiosamente um professor de Direito do Trabalho, que era também juiz, presidente, aliás, do Tribunal Federal do Trabalho, em 49, a propósito do princípio de trabalho igual, salário igual, e depois passou-se o mesmo na Itália, na França, na Espanha e também em Portugal. Portanto, estas questões foram discutidas fundamentalmente a partir de questões do foro laboral. E aí devo dizer que a Constituição Portuguesa de 76, após termos saído, de ter havido, portanto, de novo a democracia após um período de uma ditadura de 48 anos, a ditadura do Estado Novo, como sabem, a Constituição de 76 é não só talvez a Constituição do mundo que mais desenvolve a temática dos direitos fundamentais, como também nesta altura teve um artigo 18, número 1, extremamente importante, porque consagrou expressamente a eficácia dos direitos fundamentais, não só nas relações de direito público, como nas relações de direito privado, artigo 18, número 1 da Constituição Portuguesa, e até expressamente qualificou essa eficácia como uma eficácia direta. Na altura estava muito em voga a discussão nos diversos ordenamentos se a eficácia dos direitos fundamentais era uma eficácia direta ou indireta, ou seja, a eficácia direta dos preceitos constitucionais ou através das normas e dos princípios de direito privado e designadamente de direito civil, designadamente das cláusulas gerais, ou conceitos indeterminados, como, por exemplo, a boa-fé, os bons costumes ou a ordem pública. A Constituição Portuguesa, fruto do clima da Constituinte nessa altura, expressamente optou por dizer expressamente que a eficácia era direta. Hoje essa questão é relativizada. Considera-se a eficácia dos direitos fundamentais uma eficácia direta ou indireta. Ela é aceita unanimemente em todos os ordenamentos democráticos e reconduz fundamentalmente a uma questão de concordância prática, a uma questão de conflito de direitos com a aplicação dos critérios de proporcionalidade. Eu tinha aqui umas notas ainda a falar sobre esta questão, enfim, da eficácia dos direitos fundamentais em geral, mas, enfim, vou passar por cima disso porque não vos quero amassar demasiado com questões
que são mais de direito constitucional, embora não deixem de ser também de direito privado e, sobretudo, de direito do trabalho. Queria apenas dizer isso mesmo. A Constituição de 76 é um marco, depois é seguida pela Constituição Espanhola de 78, a situação em Espanha também muito próxima do que se vivia em Portugal, portanto, também saídos de uma ditadura muito longa. A Constituição Espanhola de 1978 é muito marcada por influência da Constituição Portuguesa e, como vocês sabem, também a vossa própria Constituição de 1988 acaba por ser marcada pela evolução da Constituição Portuguesa. Poderia aqui referir alguns dados relativos a outros países e, designadamente, ao confronto entre Portugal e Espanha, e até com o que se discutia na Alemanha. Não vou perder tempo com isso, há questões que são mais importantes, não vou perder tempo com isso, apenas salientar que, através da análise que possamos aqui fazer hoje sobre o que se passa nos ordenamentos constitucionais democráticos e, designadamente, da União Europeia e, sobretudo, a partir da ordem jurídica ou constitucional portuguesa, pode ser extremamente relevante, porque talvez do ponto de vista não só do texto constitucional, como depois da consagração expressa no Código do Trabalho dos direitos de personalidade ou dos direitos fundamentais da pessoa humana no trabalho, nós temos um ordenamento jurídico que tem propiciado designadamente soluções jurisprudenciais que parecem bastante interessantes e que, no fundo, podem de algum modo ajudar naquilo que o Sr. Ministro tinha referenciado, este partilhar de experiências que é útil para todos nós. Todos nós aprendemos uns com os outros, todos os ordenamentos jurídicos naturalmente também aprendem uns com os outros. Eu faria aqui só uma breve referência, que me vou referir fundamentalmente à questão dos direitos fundamentais da pessoa humana no trabalho, aos direitos da pessoa e do cidadão na relação de trabalho. Vou deixar um pouco mais de parte os direitos fundamentais especificamente laborais, mas não queria deixar de fazer uma breve referência a esse aspecto que é extremamente importante. Porque os direitos fundamentais especificamente laborais, aqueles direitos do trabalhador enquanto trabalhador e que, por exemplo, a nível da Constituição Portuguesa, ocupam um capítulo da Constituição entre os artigos 53 a 57. O artigo 53 diz respeito à segurança no emprego e tem a sua principal componente dita na própria Constituição, na proibição dos despedimentos sem justa causa, mas não se esgota aí. Obviamente não se esgota aí, essa é a sua principal componente e pela importância que tem valor constitucional, está no artigo 53 como principal componente da garantia da segurança no emprego, mas se repararem bem nos artigos 54, 55, 56 e 57 têm direitos coletivos dos trabalhadores. Direito à livre constituição de comissões de trabalhadores, uma particularidade do caso português, mas lá estão o direito à liberdade sindical, o direito de contratação coletiva e o direito à greve. E esses são aspectos que são comuns a todos os textos constitucionais do Estado Social ou do Estado de Direito Democrático, como hoje se soe dizer, mas que antes falava mais de Estado Social ou de Constitucionalismo Social. Se vocês virem, quer na Constituição de Querétaro, quer na Constituição de Weimar, o que é que há de novo em relação aos textos constitucionais anteriores? Princípios de intervenção do Estado na economia e na sociedade civil, precisamente para assegurar as tais condições materiais que tornam efetiva a liberdade, que se não for assim é meramente fictícia, e, portanto, é necessário garantir o direito à habitação, à saúde, à educação, e volto a louvar uma vez mais na excelente conferência que acabamos de ouvir do Sr. Ministro, em que referenciou todos esses aspectos como sendo absolutamente decisivos para que a liberdade e a igualdade não passem de uma ficção no papel e sejam verdadeiramente vividas na vida das pessoas, na vida dos cidadãos e da comunidade. E, portanto, há princípios, designadamente princípios laborais, que todos eles se articulam em torno dos direitos coletivos. Por exemplo, a Constituição de Querétaro fala expressamente no direito à greve. Já a Constituição de Weimar não falava, mas a Constituição de Weimar falava na liberdade sindical e no direito de negociação coletiva. E retirava-se pacificamente que o direito à greve estava contido no direito à liberdade sindical. Enfim, há Constituições com diversas matizes, com diversos cambiantes nesse assumir, mas de uma forma geral nos Estados democráticos
há reconhecimento constitucional dos direitos coletivos dentro desses direitos fundamentais, especificamente laborais. E isso é extremamente importante. Porquê? Porque é preciso não esquecermos que a dimensão coletiva, os direitos coletivos dos trabalhadores, fazem parte do próprio conceito de democracia. O Estatuto de Proteção do Trabalhador e os direitos coletivos dos trabalhadores fazem parte do próprio conceito de democracia. Como dizia Gérard Lioncan, precisamente há pouco falei nas Jornadas Luso-Hispano-Brasileiras de Direito do Trabalho. A primeira vez realizou-se em Lisboa, fui membro da comissão organizadora, era na altura muito jovem, era um jovem assistente da Faculdade de Direito de Lisboa, e nessa altura ouvi Gérard Lioncan, um dos grandes nomes do direito do trabalho, e ele dizia precisamente isso. O liberalismo económico não só é perigoso no seu conjunto, mas até esquece, do ponto de vista jurídico, que o Estatuto de Proteção dos Trabalhadores e os direitos coletivos dos assalariados fazem parte do conceito de democracia moderna. Até porque os próprios direitos humanos foram muitas vezes garantidos através da luta das classes trabalhadoras. A história é conhecida. Queria apenas aqui salientar essa importância dos direitos coletivos, da autonomia coletiva no seu conjunto, para os outros direitos, para os direitos das pessoas e dos cidadãos. E nesse aspecto a Constituição Portuguesa, além de fazer a bipartição entre direitos, liberdades e garantias, por um lado, e direitos económicos, sociais e culturais, por outro lado, dentro dos direitos, liberdades e garantias, separa claramente direitos, liberdades e garantias pessoais, direitos, liberdades e garantias políticos, portanto, os tais direitos do homem e do cidadão, que já vinham da matriz liberal da Declaração de 89, de 1789, da Revolução Francesa, e direitos, liberdades e garantias do trabalhador. Ou seja, o paradigma da Constituição Portuguesa, o paradigma de pessoa humana enquanto centro do texto constitucional, é uma pessoa humana que é o indivíduo, que é o cidadão e que é também o trabalhador. Porque se reconhece na própria Constituição que os trabalhadores têm a necessidade de ter protegidos a nível constitucional, para além dos seus direitos enquanto pessoas e enquanto cidadãos, direitos deles próprios, porque eles próprios, esses direitos fundamentais, especificamente laborais, são condição necessária para o gozo dos outros direitos enquanto pessoa e enquanto cidadão. Mas eu vou-me referir fundamentalmente aos outros e, nessa medida, há, de facto, a consagração expressa no Código do Trabalho, conforme referirei adiante. Os direitos fundamentais da pessoa humana, os direitos da pessoa e do cidadão, podem, de facto, atuar e atuam como limites dos poderes empresariais na relação de trabalho. A questão é fundamentalmente uma questão de concordância prática, é uma questão de equilíbrio entre a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores e a correta execução dos seus compromissos contratuais. Isso pode ser garantido quer através do recurso à lei ordinária, nós sabemos, eu já referi aqui o Código do Trabalho português, mas já muito antes havia o Estatuto dos Trabalhadores italiano e o Estatuto dos Trabalhadores espanhol ou o Código do Trabalho francês, mas para além daquilo que está na Lei de Desenvolvimento dos Preceitos Constitucionais e na Lei Regulamentadora do Trabalho, havia da interpretação com um protagonismo especial para os tribunais e designadamente com o recurso às cláusulas gerais de direito privado, máxima é a boa-fé, como princípio gerador de deveres contratuais específicos e ao princípio da proporcionalidade. Nós sabemos que há que levar em linha de conta não só os limites constitucionais, como os limites derivados da lei reguladora, mas também das convenções e do próprio contrato individual. E, portanto, aquilo que há que assegurar é um equilíbrio entre os direitos fundamentais do trabalhador e o contrato que ele assumiu. Por exemplo, o dever de obediência implica, obviamente, o cumprimento das tarefas prometidas, há que respeitar o contrato, aqui também se aplica o princípio pacta sunt servanda, e, por exemplo, há questões que já têm sido discutidas em tribunais, por exemplo, um pacifista que diz que vai trabalhar para uma fábrica de armamento e depois diz, eu não posso fazer nada porque sou pacifista. Bom, mas então não tinha feito o contrato de trabalho. Agora, os tribunais já reconheceram que em certas situações específicas uma pessoa pode valer-se da situação de objeção de consciência, um pacifista, por exemplo, numa circunstância dessas, ou outras circunstâncias em que, de facto, não se ponha em causa o princípio do cumprimento pontual dos contratos, mas em que, razoavelmente,
seja de garantir ao trabalhador que não seja violada a sua consciência, porque a objeção de consciência também assenta num direito fundamental, que é a liberdade de crença, a liberdade de religião, a liberdade de consciência. E aqui tem um papel fundamental, como disse, a interpretação das cláusulas gerais e dos conceitos indeterminados e, designadamente, a boa-fé. Como disse, há que ter em linha de conta uma questão que é de conflito de direitos, que é de concordância prática, que é, no fundo, de equilíbrio com outros interesses que podem estar em jogo, seja, refiro aí a honra e a intimidade do empregador e dos outros trabalhadores, o direito à saúde e à integridade física e moral, e, sobretudo, no caso, a liberdade da empresa e a propriedade privada, base onde assenta, portanto, o poder patronal, mas que tem que ser e deve ser limitado pelos direitos fundamentais. No fundo, há aqui que aplicar o princípio da proporcionalidade nas suas três vertentes: necessidade, adequação e menor restrição possível ou proibição do excesso. É assim que o princípio da proporcionalidade foi desenvolvido pela doutrina constitucional alemã e pelo Tribunal Constitucional Alemão de há muito a esta parte, e que tem normalmente sido aceite esta tripartição do princípio da proporcionalidade nestes três subprincípios, mas chamo fundamentalmente a atenção para essa ideia de proibição do excesso. As limitações a direitos fundamentais, ainda que sejam legítimas, porque para assegurar outros bens ou valores constitucionais, como, por exemplo, estes que acabei de referir, interesses legítimos que têm também tutela constitucional, não podem ser desnecessárias, não podem ser irrazoáveis e não podem ser excessivas. Portanto, os direitos fundamentais, e designadamente os direitos fundamentais dos trabalhadores, os direitos fundamentais da pessoa humana no trabalho, apenas podem ser limitados ou restringidos com obediência a estes três subcritérios. No Código do Trabalho português, nós temos um capítulo composto pelos artigos 14 a 22, que expressamente consagram direitos de personalidade na empresa. O Código do Trabalho português, eu na altura, em 2003, enfim, há quem discute em Portugal se o atual Código do Trabalho é de 2003, se é de 2009. Eu considero que o de 2009 é mais uma revisão do de 2003 do que propriamente um Código novo. Eu fui bastante crítico da concepção que esteve subjacente ao Código do Trabalho, porque ele foi informado por uma concepção civilista das relações de trabalho, uma concepção liberal das relações de trabalho. E, curiosamente, reparem que o Código do Trabalho não falou de direitos fundamentais. Não é que seja extremamente importante, mas quer dizer alguma coisa. Preferiu utilizar uma expressão mais civilista. E não é por acaso que a Constituição fala em direitos fundamentais da pessoa humana e o Código Civil português, que, curiosamente, também tem um capítulo muito importante nos artigos 70 e seguintes sobre direitos fundamentais, fala de direitos de personalidade. É uma questão terminológica, mas que pode demonstrar a própria concepção de um legislador que defendia a civilização do direito do trabalho, ou seja, a aproximação entre o direito do trabalho e o direito civil. E por isso mesmo, se vocês forem ver esses artigos 14 a 22, não se fala tanto dos direitos fundamentais do trabalhador, mas fala-se de direitos de personalidade dentro da empresa e pondo em posição simétrica, muitas vezes, os direitos do empregador e os direitos do trabalhador. É evidente que o empregador também tem os seus direitos fundamentais, também tem os seus direitos de personalidade. Mas aqui a questão, na relação de trabalho, é fundamentalmente uma questão de proteção da personalidade e dos direitos do trabalhador, dos direitos fundamentais do trabalhador, porque são esses os valores que podem ser feitos perigar pela execução do contrato de trabalho, obviamente. Repito, ninguém está aqui a dizer que o empregador e outras pessoas não tenham os seus direitos de personalidade, não tenham os seus direitos fundamentais e que esses direitos têm que ser respeitados e merecem e devem ser tutelados. Mas na relação de trabalho, numa relação de poderes de sujeição, a questão fundamental que está em causa é a proteção da personalidade e dos direitos fundamentais da parte para a qual esses direitos podem ser postos em causa. E por força da execução de trabalho, essa parte só pode ser, obviamente, o trabalhador. Eu não queria aqui perder muito tempo com essas questões terminológicas e de concepção. Penso que, de qualquer forma, é extremamente importante que o Código do Trabalho português
tenha um capítulo expressamente dedicado aos direitos fundamentais da pessoa humana no trabalho. Aí estão consagrados a liberdade de expressão e a liberdade de manifestação do pensamento, a integridade física e moral, fundamentalmente a reserva da intimidade da vida privada no artigo 16 em termos gerais e depois com desenvolvimentos nos artigos seguintes, em termos que já vou referir, mas parece-me, portanto, importante deixar essa nota. Fundamentalmente está aí em causa esse tal direito à reserva da intimidade da vida privada. De qualquer forma, a doutrina e a jurisprudência, com base nessa legislação e também, naturalmente, com base na Constituição e no próprio Código Civil, como disse, tem, portanto, os artigos 70 e seguintes sobre tutela geral da personalidade e direitos de personalidade, e eu refiro aí os artigos 24 e seguintes da Constituição. Já agora só uma nota, só para dizer que o artigo 335 do Código Civil sobre conflito de direitos equivale de algum modo, é uma norma muito interessante do ordenamento jurídico português, da parte geral do Código Civil, e que equivale, em termos gerais, ao artigo 18, ao tal artigo 18 de que há pouco falei da Constituição, que também consagra os critérios de proporcionalidade na delimitação e na fixação de limites e de restrições aos direitos fundamentais. Designadamente, como sabemos, em matéria do direito à reserva da intimidade da vida privada, coloca-se muitas vezes questões relacionadas com a própria discriminação dos trabalhadores e não esquecer que as questões da discriminação tanto podem aparecer sob a forma de discriminação direta como sobre a forma de discriminação indireta. Estou a pensar, por exemplo, em matéria de liberdade religiosa e em matéria de liberdade de vestuário, que, por exemplo, sob a capa de aparente neutralidade, algumas medidas em matéria, por exemplo, de dress code, portanto, de código de vestuário, podem configurar para certos tipos de trabalhadores ou de trabalhadoras discriminações indiretas. Basta pensarmos que se numa empresa for feito um código de vestuário a dizer que as pessoas, isto já foi discutido no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem de Estrasburgo, que as pessoas não podem usar, portanto, véus ou turbantes, ou seja lá o que é que for na cabeça, e isso pode ser uma forma de discriminação indireta, nesse caso, contra os trabalhadores que professem a religião Sikh, ou claramente contra as mulheres muçulmanas. Não é? Contra as mulheres muçulmanas, a questão do véu, que enfim, que aliás tem uma acuidade, como sabem, em particular atualmente na Europa, até sobretudo por causa da legislação francesa. Mas enfim, pronto, queria apenas deixar esta nota. Vou agora dar mais atenção então aos artigos 14 e seguintes do Código do Trabalho, e fundamentalmente ao artigo 16 e artigos 16 e seguintes sobre o direito à reserva da intimidade da vida privada. O artigo 16 consagra aquilo que se costuma designar na esteira da doutrina e da jurisprudência alemã como a teoria das 3 esferas, distinguido vários níveis dentro da esfera privada, desde a esfera mais íntima a uma esfera quase pública dos entes privados, onde aí está mais em causa até o direito à imagem do que propriamente o direito à privacidade, e com níveis também diferentes de proteção. É evidente que quando estamos a falar da maior intimidade, também estamos a falar de uma necessidade de proteção reforçada, quando estamos a falar de aspectos da intimidade da vida de uma pessoa. Mas essa teoria das 3 esferas está aí contemplada e proíbe-se no artigo 16 quer o acesso, quer a divulgação, ainda que o acesso tenha sido casual, quer a divulgação de dados atinentes à vida privada de uma pessoa. Aí estão exemplificadas uma série de situações que podem configurar dados dessa vida privada, mas a enumeração não é, obviamente, taxativa. Portanto, para além dos dados que aí estão referidos, o sexo, o género, a orientação sexual, as convicções políticas, ideológicas, religiosas, etc., quaisquer aspectos da vida privada são alvo de tutela e, portanto, é proibido quer o acesso, quer a divulgação desses dados sensíveis, desses dados relevantes e que sejam dados sensíveis da vida privada de uma pessoa. Isto porque os trabalhadores não perdem o direito à vida privada e têm, pois, o direito de esperar um certo grau de respeito por essa vida privada no seu local de trabalho. A pessoa, pelo facto de estar a trabalhar e, portanto,
não deixa, obviamente, de ter a sua vida cá fora, não deixa de ter a sua família, não deixa de ter os seus amigos, não deixa de ter uma vida cá fora e, portanto, naturalmente, não pode ficar completamente com as vias cortadas para o mundo exterior e para tudo aquilo que é importante para ele. Mas é evidente que esse direito à reserva da intimidade da vida privada e essa necessidade que o trabalhador tem de ser respeitada a sua privacidade, essa sua vida privada, tem que ser equilibrado com outros direitos e interesses legítimos. São esses motivos legítimos que podem justificar limitações ao direito à vida privada dos trabalhadores, sendo certo que, de facto, o que é importante é que também os princípios contratualistas, e designadamente a necessidade de correta execução das prestações contratuais, não ponham em causa os direitos fundamentais daquela pessoa que está, no fundo, conforme eu disse logo de princípio, que está, no fundo, a ter como objeto da sua prestação ela própria, a própria pessoa. Ottfried Vlotzka, um juiz laboralista alemão, dizia isso mesmo. No contrato de trabalho, a pessoa promete-se a si própria, porque, de facto, a pessoa envolve as suas energias psíquicas, físicas, intelectuais, tudo, até os seus conhecimentos técnicos, e, portanto, o objeto do contrato de trabalho, de algum modo, é a própria pessoa do trabalhador, e por isso é que perpassa por aí toda a matéria dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana enquanto tal valor primeiro e o mais imprescritível dos valores de qualquer sociedade e de qualquer ordem jurídica. Eu depois poderia aqui desenvolver outros aspectos, por exemplo, da forma como a jurisprudência tem tratado esta questão da relevância de factos da vida privada do trabalhador na relação de trabalho aos mais diversos níveis. Há muita jurisprudência sobre isso em Portugal. Como esta questão só começou a ser discutida há relativamente poucos anos, não é, obviamente, uma jurisprudência tão abundante como temos na Itália ou na França ou, sobretudo, na Alemanha. É evidente que Portugal, sendo um país com maiores dificuldades e não tão desenvolvido do ponto de vista económico e social como esses países, aqui as questões também são relativas, porque é evidente que se os trabalhadores nesses países já podiam andar a discutir os direitos à privacidade na relação de trabalho, em Portugal, infelizmente, eu ia dizer, ainda estávamos a discutir, mas infelizmente ainda se discute por vezes o direito ao salário, porque infelizmente em Portugal ainda há muitos trabalhadores com salários em atraso. E, portanto, é evidente que quando os trabalhadores não têm os salários pagos a tempo e horas, não lhes dá para estar a discutir, para estarem preocupados sobre a liberdade de expressão dentro da empresa ou sobre o direito à privacidade. Queria apenas salientar aqui alguns casos que já foram discutidos, por exemplo, se uma condenação penal pode ou não interferir no contrato de um trabalhador, outros factos da vida privada, enfim, há muita jurisprudência sobre estas questões, mas a posição dos tribunais tem sido uma posição que eu considero correta e que tem sido praticamente uniforme, no sentido de dizer que, para que, por exemplo, haja justa causa de despedimento ou que haja uma infração disciplinar cometida pelo trabalhador, tem que, obviamente, haver uma violação de deveres contratuais, uma violação de deveres laborais. E, portanto, dificilmente isto é compaginável com a relevância de factos da vida privada. Portanto, face ao princípio que decorre do direito fundamental à reserva da intimidade da vida privada, da separação entre vida privada e vida profissional e relação de trabalho. Agora, não quero, obviamente, dizer que, em certos casos, em que os factos da vida privada possam, de facto, configurar, em casos extremos, mas apenas em casos extremos, a violação de deveres contratuais, de deveres laborais, eles possam, de facto, ter relevância, constituir até infração disciplinar e, no limite, justa causa de despedimento. Todos nós sabemos, todos os dias os jornais desportivos, e não só, falam dos jogadores de alta competição que estavam na véspera do jogo embriagados às tantas da manhã numa discoteca ou qualquer coisa. Temos também casos em tribunal do piloto da companhia aérea que não se tinha deitado antes de ir viajar do Porto para Manchester, não se tinha deitado e ainda por cima estava embriagado.
este caso concreto ocorreu numa circunstância ainda por cima mais complicada, porque esse piloto não se tinha deitado, fez desacatos e estava embriagado num hotel onde se encontravam pessoas que iam apanhar o avião que ele ia conduzir no dia seguinte para o norte de Inglaterra. Mas, enfim, uma situação um pouco mais complicada. Apenas queria salientar de que a regra deverá ser sempre o respeito pela liberdade e pelos direitos fundamentais e que a vida privada só deve poder ser limitada, portanto, em casos extremos, em que, de facto, esses factos da vida privada possam configurar a violação de deveres laborais, de deveres contratuais. Há até casos interessantes, recentes, por exemplo, sobre a violação do correio eletrónico. Houve um caso, 2 casos ou 3 semelhantes. Um deles chegou ao Supremo, os outros 2 ficaram pela relação, portanto, pela segunda instância, mas todos no mesmo sentido e penso que uma decisão correta. A primeira decisão até é algo engraçada, porque uma trabalhadora vai com outra... uma trabalhadora vai ao cinema e no dia seguinte manda um mail a uma colega e diz, olha, o nosso chefe, portanto, o superior hierárquico de ambas, essa besta... Portanto, estava no cinema, não sei o quê e tal, e depois fez uns comentários bastante desagradáveis para o chefe. E, entretanto, nesse dia adoeceu e foi preciso abrir o computador. Era uma das situações que estava prevista, que podia abrir-se o computador, e foi o próprio superior hierárquico que foi detectar com um mail que dizia isso, a besta e tal, e mais não sei o quê. E a senhora foi despedida. O Tribunal da Relação, neste caso, no Tribunal da Relação do Porto, exatamente, o Tribunal da Relação do Porto, decisão de 26 de junho de 2006, este é mais antigo, mas já há casos posteriores, e há um caso que chegou ao Supremo, o Tribunal da Relação do Porto disse uma coisa interessante, que, portanto, a senhora, independentemente de ser censurável o que podia estar a dizer do chefe, disse que o chefe, ao abrir aquele mail e ao ver do que é que o mail tratava e que era uma mensagem privada, devia ter parado imediatamente de ler o mail quando viu que se referia a ele próprio. Portanto, considerou que não havia justa causa de despedimento. Portanto, considerou-se que os mails eram mails privados. Portanto, há já abundante jurisprudência, não tanto como se tem desenvolvido noutros países e sobretudo na Alemanha e também na França e na Itália e também até em Espanha, mas de qualquer forma isto tem sido possibilitado, penso eu, e é esse o aspecto positivo da consagração expressa dos direitos de personalidade do trabalhador nos artigos 14 e seguintes do Código do Trabalho. Os artigos seguintes, portanto, os artigos 17 e seguintes, também têm a ver todos eles com a vida privada, conforme digo aí, neles definir, por exemplo, os termos em que se pode exigir a um candidato ao emprego ou trabalhador que preste informações da sua vida privada, à sua saúde ou ao seu estado de gravidez, os dados biométricos do trabalhador, a realização ou apresentação de testes e exames médicos, meios de vigilância à distância no local de trabalho ou estabelecer regras de utilização dos meios de comunicação na empresa, nomeadamente do correio eletrónico. O direito à intimidade só pode ser limitado se interesses relevantes o justificarem. Por exemplo, logo no artigo 17 se diz claramente que informações obtidas numa entrevista para a obtenção de emprego de um candidato a emprego ou então de um trabalhador só podem ser importantes para definir a aptidão do trabalhador, portanto, que sejam estritamente necessárias e relevantes para avaliar a aptidão para a execução do contrato. Por exemplo, se alguém é contratado como motorista, convém saber se sabe conduzir e se respeita as regras do trânsito, como é evidente. Às vezes até pode estar em causa questões de proteção do próprio trabalhador. Inclusivamente, pode ser o próprio trabalhador que tenha interesse, por exemplo, uma senhora que, por qualquer motivo, que naquela altura está grávida e que não pode trabalhar com o raio-x. Ou então uma pessoa que tem um tipo de doença que não pode trabalhar em certos ambientes. Pronto. Isso são questões que, naturalmente, em que além do direito à informação, há até o próprio dever de informar. Vou agora muito rapidamente referir alguns destes artigos que aí estão referidos. O artigo 17 diz respeito, portanto, às informações que podem ser obtidas de um candidato ao emprego ou de um trabalhador e, conforme já aí referi, esse artigo 17
fala de que essas informações têm que ser estritamente necessárias e relevantes para avaliar a respectiva aptidão no que respeita à execução do contrato de trabalho. E depois a lei ainda é mais exigente na linha B desse número 1, eu estava a ler a linha A, na linha B, para o caso da saúde ou do estado de gravidez de uma trabalhadora. E, de qualquer forma, se houver uma questão de inaptidão, por exemplo, detectada através de um exame médico, o médico, não nos esqueçamos que a ficha clínica está sempre protegida pelo dever de segredo, o próprio médico só pode dizer à entidade empregadora, já tem havido casos também discutidos, eu vou fazer uma referência a um deles, só pode dizer à entidade empregadora que o trabalhador está apto ou não está apto, não pode referir que tipo de doença é que o trabalhador tem. Cá está a proibição do excesso, porque para o empregador só é relevante saber se o trabalhador tem aptidão ou não tem aptidão. Não tem nada que saber se ele tem a doença X, Y ou Z. Portanto, isto quanto a este artigo 17, aí eu refiro mais uma vez que as limitações à intimidade dos trabalhadores ou dos candidatos a emprego não podem ser desnecessárias ou excessivas, sob pena de contrariedade dos artigos 26 e 18, número 2 da Constituição. Ora bem, relacionado com esta questão, e designadamente com o direito à informação, que também está consagrado, e com o dever de informar, que também estão consagrados no Código do Trabalho, levantam-se várias questões que a doutrina e a jurisprudência, os tribunais, têm discutido no ordenamento jurídico português. A primeira questão é o direito à mentira. Vamos supor que uma senhora vai para uma entrevista para obter um emprego e no final as pessoas que a estão a selecionar estão indecisas entre ela e uma outra pessoa e dizem, bom, mas esta senhora, vamos escolher esta senhora, porque esta senhora nem quer casar, nem ter filhos, nem nada, e, portanto, vai privilegiar a sua carreira profissional. Pronto. Acontece isto e a senhora é selecionada. Este caso já foi discutido e, portanto, a senhora é selecionada e, passados uns tempos, a senhora mete os papéis para uma licença de maternidade porque está grávida. Bom, o empregador pode vir ou não invocar erro vício na formação da vontade, enfim, nos termos do artigo correspondente do Código Civil. É evidente que não pode, porque aqui, numa circunstância dessas, esta informação, ainda que viesse a ser conhecida, e mesmo admitindo que fosse a senhora que tivesse espontaneamente falado nisto, sem ninguém lhe perguntar, esta informação teria que ser absolutamente irrelevante. Portanto, questões da esfera privada e da esfera íntima de uma pessoa devem estar proibidas de acesso, de divulgação e de ser tidas em conta, designadamente para sancionar um trabalhador ou para julgar se o vai selecionar para o trabalho ou não. A propósito disto, e curiosamente até foi um tribunal anglo-saxónico pela primeira vez, falou do direito à mentira. Portanto, numas circunstâncias destas, perante um acto ilícito da entidade empregadora ou de quem a representa, que está a fazer questões, está a colocar questões sobre a vida privada do trabalhador ou da trabalhadora, o trabalhador terá o direito à mentira. Fala-se do direito à mentira e, no fundo, é um direito a manter reservada a sua vida privada, por exemplo, o seu estado de saúde ou o seu estado de gravidez. Portanto, hoje, a maior parte da doutrina em Portugal, penso que ainda não houve nenhum caso que tenha ido a tribunal sobre esta questão, mas há, portanto, jurisprudência estrangeira, mas a maior parte da doutrina em Portugal defende este direito à mentira. Não me parece nada relevante, como dizem alguns autores, mas isso é estar a tutelar a mentira. Não, isto é estar a tutelar a mentira como legítima defesa, penso eu, como legítima defesa perante alguém que está a agredir um direito à privacidade, que é um direito fundamental. E, portanto, eu concordo com esse direito à mentira, aliás, com a maior parte da doutrina em Portugal. E digo, curiosamente, foi um tribunal escocês o primeiro que falou desse direito do trabalhador à mentira em circunstâncias destas. Outra questão que aí está é a admissibilidade de certos meios de prova, como o Facebook ou outras redes sociais, para efeitos disciplinares. É uma questão que hoje tem cada vez maior acuidade. Também já houve decisões em tribunal, por vezes num sentido, por vezes noutro. A questão é que, muitas vezes, com a história dos amigos e dos amigos dos amigos, a informação
mesmo que se pretenda relativamente privada, é sempre pelo menos uma informação semipública. E estas questões têm sido muito discutidas nos mais diversos países. Há legislação já em alguns países. Na Alemanha foi feita legislação expressamente para proibir as entidades patronais de tentarem aceder, portanto, de pedir as passwords dos candidatos a emprego ou de trabalhadores para poder ver o que se passa no Facebook. Enfim, é uma questão que se coloca. Refiro também aí o problema das chamadas organizações ideológicas ou de tendência. Esta expressão surgiu primeiro na Alemanha e depois os italianos seguiram a mesma expressão, organizações ou empresas de tendência. Eu acho que a expressão entreprise idéologique, portanto, dos franceses é mais clara. Trata-se, portanto, de organizações ou de empresas ideologicamente orientadas, seja do ponto de vista confessional, religioso, político, sindical, seja de que ponto de vista for, uma empresa, uma organização que tem um determinado ideário, e aí percebe-se perfeitamente que certos trabalhadores cuja prestação contratual se possa identificar com a divulgação desse ideário, possam ver limitada, pelo menos, a sua liberdade de expressão ou até o direito à privacidade. Agora, há que ter em linha de conta duas questões. Numa sociedade democrática, obviamente que as organizações de tendência, as organizações ideológicas, têm todo o direito de existir. Faz parte de uma sociedade pluralista que se possam defender os mais diversos ideários e que possa haver organizações, empresas para defender esses ideários. E isso não significa que quem trabalha nessas empresas tenha que ficar completamente desprotegido. E, portanto, aquilo que a doutrina e a jurisprudência nos diversos países têm feito é separar entre os chamados trabalhadores de tendência e os trabalhadores neutros. Vamos pensar, o exemplo que eu ia agora a sair-me não é muito correto, porque seria um exemplo pouco feliz, porque não há aí um contrato de trabalho, ia dizer o exemplo de um sacerdote, referindo-me ao sacerdote católico, mas vamos supor que numa determinada confissão religiosa há um pastor dessa confissão religiosa que está ligado por um contrato de trabalho. Bom, é evidente que não faz sentido se a pessoa apregoar coisas em contrário à religião, à confissão religiosa que se comprometeu a divulgar. Um caso que ocorreu em Portugal há uns anos. Um jornal, que aliás já não existe, um jornal que se identificava publicamente, portanto editorialmente, com a linha de um determinado partido político. Há um trabalhador desse jornal, um jornalista, que é expulso desse partido. No dia seguinte, quando chega às instalações do jornal, é-lhe barrado o acesso e diz o senhor, isto é uma organização de tendência, nós identificamos expressamente na nossa linha editorial com o partido político do qual o senhor ontem foi expulso, portanto, está também despedido. Portanto, o seu contrato caducou porque já não pode cumprir o contrato. Isto foi uma questão que foi bastante discutida no espaço público, não chegou a ir a tribunal, mas são questões que se podem, de facto, colocar. Independentemente da distinção entre trabalhadores de tendência e de trabalhadores neutros, que obviamente é relevante, mas apenas pela circunstância de que os primeiros sim, é que tem a seu cargo a divulgação do ideário. Obviamente que estas questões se podem colocar, mas eu penso que, de facto, em última análise, o critério terá de ser sempre a proibição de limitações ou de restrições que sejam desnecessárias, inadequadas ou que sejam excessivas. Pronto, há muitas questões que têm sido discutidas, há exemplos. A primeira vez que se falou em tribunais das empresas ideológicas, de empresas de tendência, foi numa decisão 31 de janeiro de 1956, no Tribunal Federal do Trabalho, na Alemanha. E nessa altura decidiu-se o seguinte: havia um senhor que trabalhava num hospital pertencente a uma igreja. O hospital pertencia a uma igreja e o senhor, portanto, que não era, obviamente, um trabalhador de tendência, independentemente de estarmos a discutir se o hospital, pelo facto de pertencer à igreja, era ele em si uma organização de tendência, mas deixando isso de parte,
O senhor, nessa altura, portanto estamos em 56, portanto há 60 anos atrás, de facto esse senhor, portanto, tinha-se divorciado e voltado a casar. Pronto. E na altura a entidade proprietária do hospital considerou que isso era contrário, portanto, às regras da religião católica, no caso. Exatamente. Eu estava aqui na dúvida se era, mas era da religião católica. Portanto, essa decisão foi muito criticada. O Tribunal Federal do Trabalho deu razão ao hospital. Essa decisão foi muito criticada, mas marcou de algum modo a jurisprudência dos tribunais alemães, uma jurisprudência um pouco conservadora neste aspecto. Mas isto tem sido, portanto, muito discutido. Tem que se ver se o trabalhador é um trabalhador de tendência ou um trabalhador neutro. Poderia estar naquela empresa ou naquela organização ou numa outra qualquer, mas, de facto, mesmo para os trabalhadores de tendência, há que ver se as limitações não são excessivas. E depois refiro aí um caso que há bocado me tinha ocorrido, precisamente quando falei, foi um caso de um senhor, a propósito de HIV e contrato de trabalho, é um caso que também já tem sido muito discutido, porque se passou um caso em Portugal que deu origem à abundante literatura e a várias decisões jurisprudenciais, porque foi até ao Supremo, que era o caso de um cozinheiro de um hotel de luxo no centro de Lisboa, que foi detectado que era seropositivo. E então a empresa, ao saber disso, aí levantavam-se outro tipo de problemas. Se o médico poderia ter dito à empresa a enfermidade do trabalhador, mas a empresa considerou que, sendo ele chefe de cozinha e, portanto, trabalhando com elementos cortantes, facas e eventualmente podendo-se cortar, que era inapto para a profissão que tinha e, portanto, que o contrato caducara. Curiosamente, os tribunais, desde a primeira instância até ao Supremo, consideraram sempre que a decisão da entidade patronal era correta. No entanto, a doutrina criticou violentamente essa decisão, considerando que o acórdão assentava em bases cientificamente incorretas. É sabido que a transmissão do HIV só se efetua através de relações sexuais não protegidas por via endovenosa ou por via materno-fetal, não por manipulação de elementos. Depois houve um outro caso que também foi muito discutido, que foi a propósito de um parecer do Colégio da Especialidade da Ordem dos Médicos. Aí era um caso de um cirurgião, e esse caso do cirurgião pode ser mais sensível, mas também há que distinguir se estamos perante cirurgia laparoscópica ou cirurgia aberta, que aí sim é que se pode pôr com alguma acuidade essa questão. Enfim, é uma questão que também tem sido discutida. Eu vou tentar abreviar porque penso que já estou quase a atingir o limite, mas vou tentar ser mais breve. O artigo 19 fala da realização ou apresentação de testes e exames médicos por candidatos a emprego ou trabalhadores. Diz que, em princípio, apenas estando em causa a finalidade de proteção e segurança do trabalhador ou de terceiros, ou quando particulares exigências inerentes à atividade o justifiquem, que se pode exigir de um trabalhador ou de um candidato a emprego a apresentação de testes e exames médicos. E, mais uma vez, há uma norma, que é o artigo 19, número 13, equivalente ao tal artigo 17, número 2, que proíbe o médico de dizer o resultado dos exames médicos ou dos testes médicos apenas se o trabalhador está apto ou não está apto. Portanto, há aqui, mais uma vez, uma questão de concordância prática e de proporcionalidade. Nós sabemos, de qualquer forma, que o direito à privacidade não é um direito absoluto. Há uma lei italiana, uma lei de 1990, que é a Lei 162 de 90, que, por exemplo, para certas profissões exige o atestado comprovativo da não toxicodependência para certos trabalhadores com funções de risco para terceiros. Foi uma lei feita a pensar sobretudo nos pilotos de avião. Também em Portugal, o acórdão do Tribunal Constitucional 368/2002, de 25 de setembro de 2002, admitiu para certas profissões, em função de determinados interesses legítimos, o risco para terceiros, o risco de contágios, a segurança rodoviária, a segurança no trabalho, que pudessem ser pedidas informações relativas ao estado de saúde ou exigidas a realização ou apresentação de testes e exames médicos. Vou passar rapidamente sobre a questão dos testes genéticos, porque há uma Convenção Europeia dos Direitos do Homem e da Biomedicina, a chamada Convenção de Oviedo,
de 1997, cujo artigo 12º se refere expressamente à proibição dos testes genéticos, e aí a jurisprudência que se tem pronunciado tem matizado a questão, distinguindo entre os testes médicos exigíveis antes, numa fase pré-contratual, em que são absolutamente proibidos, ou então, já depois, na execução do contrato, em que se tende a aceitar a realização desses testes genéticos, mas apenas para a proteção dos próprios trabalhadores. E iria, de seguida, falar da videovigilância, artigos 20 e 21 do Código do Trabalho, e depois do correio eletrónico no artigo 22. Sobre a videovigilância, está aí o essencial daquilo que eu vos pretendia dizer, que se deverá traduzir numa vigilância genérica, destinada a detectar factos, situações ou acontecimentos incidentais. Eu vou ler até aqui o artigo, expressamente diz que é proibida a videovigilância e os meios de vigilância à distância, com a finalidade de controlar o desempenho profissional do trabalhador. Portanto, apenas o que tem que estar em causa é a proteção e segurança de pessoas e bens, ou quando particulares exigências inerentes à natureza da atividade o justifiquem. E não pode haver videovigilância oculta. Portanto, a videovigilância deverá traduzir-se numa vigilância genérica, para detectar acontecimentos incidentais, e não uma vigilância diretamente dirigida aos postos de trabalho ou aos trabalhadores permanentemente, porque isso seria atentatório da dignidade destes trabalhadores, porque os transformaria em suspeitos permanentes da prática de infrações. A proteção dos bens não é um argumento sem mais uma vez, portanto, como digo, tem que haver aqui a aplicação dos critérios de proporcionalidade nas suas diversas vertentes de necessidade, de adequação e de proibição do excesso. Quanto à admissão da videovigilância como meio de prova, apenas se ocorrer de forma acidental e desde que se trate de uma videovigilância legítima. As mesmas regras, fundamentalmente, para o correio eletrónico, mesmo nos casos em que, ao abrigo do poder que tem a entidade patronal de disciplinar o uso da internet e do correio eletrónico, mesmo nessas situações e admitindo, como tem sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência, que em último caso pode ser proibida a utilização da internet e do correio eletrónico para fins pessoais, para meios pessoais, por exemplo, mesmo nessas situações, ainda que haja essa proibição, não dá o direito ao empregador de abrir automaticamente qualquer e-mail dirigido ao trabalhador. Eu penso que é isso que está aí fundamentalmente na questão do correio eletrónico. Eu acho que é, aliás, o último mail. O último slide. Já agora, só a propósito ainda da videovigilância, houve um caso muito interessante recentemente discutido nos tribunais, porque a lei foi feita antes de existir o GPS, que é a questão de saber se, quando se fala dos meios de vigilância à distância, abrange ou não o GPS. Porque se tratava de um caso de um trabalhador que falsificava, portanto, os documentos das deslocações que tinha feito, fazia muitos menos quilómetros do que aqueles que na realidade era um delegado de propaganda médica, do que aqueles que na realidade teria feito, e ele fazia constar muito mais quilómetros, obviamente, para receber mais, mas depois veio invocar que não sabia que podia ser controlado pelo GPS. Ele sabia que tinha um GPS no carro, não sabia era que podia ser controlado através do GPS. E o Tribunal deu-lhe razão. Aí penso que a decisão é algo discutível, mas pronto, dentro da questão, no fundo, do controle por forma oculta. Umas notas finais sobre o essencial daquilo que vos queria dizer. Chamaria muito telegraficamente para não ocupar muito mais tempo, porque creio que já estou em cima da hora. Volto à questão da relevância dos direitos fundamentais, das liberdades fundamentais nas relações de direito privado, a questão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Relembro a importância de proteção contra os poderes privados e, fundamentalmente, nestas relações de poder-sujeição, como é a relação de trabalho.
A regra, em meu entender, e de acordo, aliás, com a posição que tomo em termos gerais sobre esta questão da eficácia dos direitos fundamentais nas relações de direito privado, é a presunção de liberdade. Aquilo a que a doutrina alemã, alguma doutrina alemã, chamou Freiheitsvermutung, a presunção de liberdade, indúbio pro libertate, ou seja, na dúvida para os direitos fundamentais, para a liberdade, para os direitos fundamentais. Porque, de facto, o valor principal deve ser a liberdade e os direitos fundamentais, enquanto consubstanciando a dignidade da pessoa humana, repito, o tal primeiro e o mais imprescritível dos valores da ordem jurídica e da sociedade. Queria ainda chamar a atenção, a propósito desta relevância dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana enquanto valor basilar, sobretudo no direito do trabalho, porque o que está em causa é, no fundo, a pessoa prometer-se ela própria na execução do contrato de trabalho, que foi extremamente importante esta ideia, até noutros contextos, a propósito da jurisprudência do Tribunal Constitucional durante a crise que tem afetado Portugal nos últimos anos. O Tribunal Constitucional, até noutros planos e da aplicação da lei laboral, limitou, baseando-se nos princípios da dignidade da pessoa humana, no princípio da tutela da confiança e noutros princípios importantes do ponto de vista constitucional, limitou os efeitos mais nocivos da crise financeira, económica e, sobretudo, social que se abateu sobre o nosso país. Mas essa jurisprudência já vinha de antes, mesmo em matéria de proteção social, portanto, a propósito do rendimento social de inserção ou rendimento mínimo garantido, quando o Tribunal Constitucional consagrou, como decorrendo do princípio da dignidade da pessoa humana, o direito fundamental a um mínimo de existência condigna. E é, no fundo, isso que está em causa também no direito do trabalho, e eu volto a louvar mais uma vez na excelente conferência do Ministro, é essa luta que vale a pena levar a cabo, ainda que, como sísifos que todos somos, por vezes haja avanços, mas também recuos, é essa luta, porque ao fim e ao cabo é a luta pela dignidade da pessoa humana, pela ideia de que a liberdade de cada um só faz sentido em interdependência com a liberdade de todos, e é essa luta pelo direito, uma expressão de que gosto muito e que, como alguns saberão, é o título de um artigo de há mais de 125 anos atrás, de Rudolf von Hering, a luta pelo direito, que no fundo é a tal mesma luta, e aqui refiro-me ao preâmbulo da Constituição Portuguesa de 76, que faz este ano 40 anos, fez agora 40 anos em abril, que é fruto da Revolução Democrática do 25 de abril, mas que é uma clara matriz comum a todos os textos constitucionais, é no fundo a luta pelo tal país mais fraterno, mais livre e mais justo de que fala o preâmbulo da Constituição, enquanto emanando da Revolução Democrática e Humanista do dia 25 de abril de 1974. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Bem, queremos agradecer ao professor por esta aula de direitos fundamentais e sua eficácia. Fez uma ampla análise da legislação portuguesa, se referiu à Constituição Portuguesa, à Constituição Espanhola, e isso demonstra o quanto que devemos insistir nessa questão dos direitos fundamentais. Quando vi o tema da palestra de Vossa Excelência, me chamou a atenção dois fatos que eu trouxe apenas para ilustrar a crise moral pela qual passamos. Um deles é uma pesquisa que foi feita eu acho que o ano passado, e inclusive nós temos dados da própria OIT, de que a OIT fala em 42% a 47% dos trabalhadores brasileiros que já foram vítimas de assédio moral, incluindo assédio sexual. Esta reportagem da BBC Brasil fala em 52% dos brasileiros já sofreram algum tipo de assédio moral ou sexual. E o mais grave,
desses 52%, apenas 12,5% que sofreram denunciaram o agressor. Isso mostra o quanto que não trazem ao judiciário, não denunciam, um percentual muito superior àquele dos denunciados. Um outro fato, e este agora desta semana, é a seguinte manchete: multinacionais obrigam trabalhadores a usar fralda e vetam banheiro. Fralda geriátrica, os empregados sendo obrigados à utilização, e quando eu li a reportagem, já me vem, imaginam os senhores que isso aconteceu em algum país periférico do mundo, ou no Brasil? Não, isso aconteceu, está acontecendo na maior potência mundial, os Estados Unidos. E aqui diz, parece história da época da Revolução Industrial na Inglaterra, mas não é. Para dar mais velocidade à linha produtiva, multinacionais de diferentes ramos obrigam seus funcionários ao uso da fralda geriátrica, proibindo-os de ir ao banheiro, e isso ocorre em pleno século XXI. Não é? O motivo, acabar com pausas e interrupções com idas ao banheiro. Segundo a organização Oxfam American, que denunciou o caso por meio de relatório publicado em maio desse ano, a imensa maioria dos 250 mil trabalhadores em empresas do setor avícola nos Estados Unidos são forçados a usar fralda no ambiente de trabalho. Foram centenas de entrevistas com funcionários da linha de produção das maiores empresas de processamento de aves. Trabalhadores que pedem para ir ao banheiro são ameaçados de demissão. Muitos, por evitar beber líquidos durante muito tempo, suportam dores consideráveis para manter seus empregos. Já no Minnesota, em material realizado pela Greater Minnesota Worker Center, lançado em abril ao norte dos Estados Unidos, 86% dos trabalhadores pesquisados afirma ter menos de 2 paradas para ir ao banheiro por semana. Isso mostra o quanto ainda nós devemos progredir para chegar aonde pregou o desembargador Giordani e o ministro, quando falou em pensar pelo coração, o ministro Hélio Bentes, quando se referiu àquele sentimento chamado de empatia, né? Que é aquele sentimento que a gente se coloca no lugar do semelhante. Eu pergunto se algum dos empresários aqui, das multinacionais citadas, se colocasse pessoalmente, ou se pensasse que um filho seu poderia estar naquela situação, se ele cometeria esse tipo de violência à dignidade da pessoa humana. Tá certo? Me parece, então, que tanto essa crise política, essa crise financeira pela qual passamos, econômica, a base de tudo isso, na verdade, é uma crise moral do ser humano. Se mudando o ser humano, isso melhoraria consideravelmente. E apenas uma última observação, que se ouve muito falar da banalização do princípio da dignidade da pessoa humana. Bom, agora tudo se defere, tudo se decide e se fundamenta no princípio da dignidade da pessoa humana. Isso mostra que a banalização não está na invocação do princípio, ela está exatamente na violação desse princípio. Não é? Quando se deixar de violar com tanta gravidade o princípio geral da dignidade da pessoa humana, nós estaremos, de um modo geral, vivendo numa sociedade mais justa, mais humana. Muito obrigado, professor, muito obrigado a todos.